Ele parece gostar da situação das duas brigando o tempo inteiro por causa dele. A ação da Netflix, ela é só uma coisinha ou outra baseada no livro, não tem nada a ver a história. Eu entendo que eu não preciso ser alguém que eu não sou, eu não preciso ser alguém que as pessoas esperam. Olá! Hoje foi dada a temporada de muito chá e blusinha de frio aqui nessa Málaga e eu amo. Eu descobri uma coisa que eu realmente amo, dia de frio com sol, que é uma coisa que eu não imaginava que eu gostasse tanto. Mas enfim, no vídeo de hoje teremos o nosso lidos do mês. Esse vídeo eu vou falar dos lidos de setembro e dos lidos de outubro. Eu não tenho lido muito, gente, não tenho lido muito. Até um pouco eu tava fazendo a resenha, né, me preparando para o vídeo, para falar as minhas considerações dos livros. E eu percebi que eu ando tipo de mal a pior na leitura, porque antes eu lia no mínimo 4 livros por mês e agora eu não ando conseguindo ler, eu leio 2 arrastado. E, enfim, nesses 2 últimos meses foram 4 livros lidos, 2 em setembro e 2 em outubro. Então, vamos começar a falar pelos de setembro, né? O primeiro livro lido em setembro foi A Ex-Mulher. Esse livro eu li com um clube do livro que eu acompanho. É legal essa questão do clube do livro, porque muitas vezes a gente lê, eles propõem coisas que talvez a gente não escolheria para ler e a gente acaba se surpreendendo. E isso tem acontecido muito comigo, porque eu li grandes clássicos que talvez sozinha eu nunca escolheria, ou se escolhesse ia demorar muito tempo. Enfim, e esse foi um dos livros. É um livro contemporâneo, só que é um ótimo livro e eu vou falar a sinopse para vocês. O livro fala o seguinte: depois de ter sido deixada, Louise teve que assistir o seu ex-marido, Andrew, iniciar uma nova família. Até que Andrew é assassinado em uma festa e é encontrado com as suas 2 mulheres. Uma das esposas pode ser a culpada, mas qual? Essa é o desfecho da história e desse livro. Ele é um livro mais, eu creio que um suspense, talvez, um thriller, né? O livro é bem aquele básico triângulo amoroso, que tá os 3 ali, aquela bagunça de relacionamento. O livro a gente tem o sentimento de começa odiando a atual esposa do cara, aí depois você odeia a ex-mulher, aí você odeia o cara, porque ele, em muitas situações do livro, ele parece gostar da situação das duas brigando o tempo inteiro por causa dele, e enfim, um babaca,
mas no geral eu gostei muito do livro. Eu achei que é um livro muito fácil de ler, assim, muito fluido. E o livro também tem muito plot twist, que é algumas acontecimentos assim bombásticos que você muda toda a ideia do que você pensava. A gente passa o livro inteiro falando, eu acho que esse é o suspeito, aí depois você troca, eu acho que é esse. E essa parte de você ficar tentando achar o suspeito é muito legal. Eu tenho me identificado muito com esse tipo de livro de meio que detetive, sabe? De meio suspense nesse estilo de desvendar segredos, de desvendar coisas, e é muito legal. Eu super recomendo o livro. Não tenho um melhor quote dele, não grifei, mas foi um livro que eu dei 5 estrelas. Topíssimo, eu achei que valeu super a leitura e eu super recomendo ele. Eu tinha esquecido de falar o nome da autora. Esse livro é da Tess Smith e ele tem disponível na Amazon também. Eu vou deixar depois todos os links aqui embaixo no box de informação dos livros, direto para a Amazon. É só clicar nele, para quem queira, né? Para quem quiser, é claro. E é legal, se vocês foram comprar alguma coisa na Amazon, compre pelo meu link que é joia. Enfim. Próximo lido de setembro e o último de setembro foi Match à Primeira Vista, que, gente, eu tenho até diário de leitura dele aqui no canal, então eu vou deixar o link dele no box também e aqui nos cards. Então, se você não assistiu, assiste, porque tá muito legal. E claro, se você gosta mais de spoiler do livro, de saber mais a fundo o que eu achei em cada partinha do livro. Se você não gosta, pula, porque vai ter spoiler. Esse livro é da Karen Soares, é um livro nacional e eu tenho amado os livros nacionais. Amado, amado, amado. Mas enfim, vamos para a sinopse do livro. Sarah Hamilton tem uma fixação: espiar o lindo estranho que ela sempre encontra no elevador. Matteo Hunt é o diretor comercial da Hunt Enterprise e adquiriu uma nova obsessão: descobrir quem é a loira do elevador. Então, gente, por aí vocês já conseguem ter ideia do rumo que vai tomar essa história, né? Eu amo esse tipo de romance, assim, bem clichê, e eu até, de vez em quando, eu lia muito mais antes do clube do livro, romance, romance, romance. E hoje em dia eu leio um pouco de tudo, mas eu sempre estou inserindo esses tipos de romance porque é aquele livro que te dá um fôlego, sabe? Que você, às vezes, lê alguma coisa meio chata ou muito intensa, e aí você pega um livro desse bem levinho, já te dá um gás para ter vontade de ler outras coisas. E até então que é um do tipo de livro que eu recomendo para quem não gosta de ler muito. E claro, né, para quem gosta de romance, porque não adianta nada não gostar de romance e começar por um livro desse. Mas esse livro é bem isso, é uma história de amor, água com açúcar, sabe? Enfim, provavelmente vocês vão ouvir um barulhinho aí, porque tá tendo obra em algum canto aqui, né? É a lei das pessoas que fazem vídeo. Eu não acredito, eu não botava fé nisso, mas agora eu boto fé, porque toda vez que eu vou começar a gravar alguma coisa, tem alguém fazendo obra. Mas enfim, como eu tava dizendo, é um livro nacional, e o que eu achei dele, eu sempre tô batendo na tecla de que é importante a gente valorizar a nossa literatura nacional e, claro, os clássicos, com certeza, mas principalmente os livros atuais, os contemporâneos, porque se a gente não apoiar essa literatura que vem agora, que literatura que a gente vai ter no futuro, né? Eu não vou me prolongar muito falando desse livro, porque a gente tem o vídeo de diário de leitura aqui, mas eu já adianto que é um livro que eu gostei muito. Foi um livro 5 estrelas e esse eu tenho um melhor quote. Uma corporação, diversos funcionários e todos os dias esperando ver apenas uma. Ai, eu achei tão, assim, a cara do Hunt, essa parte que valeu super escolher esse como a melhor citação, né, aqui do livro. Esse livro, ele tem, não só ele, mas aqueles livros que tem outros falando do mesmo círculo familiar, o que é uma coisa que eu gosto muito, porque você vai vendo alguns personagens ali durante a história que você fica, mas eu queria saber mais sobre esse personagem, eu queria saber mais sobre aquele. E são vários livros, eu não me recordo quantos livros no total são, se eu não me engano são 5, que é dos irmãos, mas
já pretendo com certeza ler os outros. Eu ainda não comecei porque eu tô muito enrolada com as minhas leituras, então se eu colocar mais alguma coisa aqui no meio do meu rolo, eu não vou conseguir finalizar o que eu tenho para finalizar. Mas eles estão aqui só esperando a vez. Agora, começando pelos livros de outubro, vou começar por um livro que também foi o último livro do Clube do Livro que eu li. E o livro é A Assombração da Casa da Colina. A autora é a Shirley Jackson. A sinopse do livro é a seguinte: sozinha no mundo, Eleanor fica encantada ao receber uma carta do Dr. Montage, convidando-a para passar um tempo na Casa da Colina, um local conhecido por suas manifestações fantasmagóricas. O que eu achei do livro? Gente, eu vou ser bem sincera. Primeiro que eu não gosto desse tipo de livro, eu não gosto de livro de terror, eu não gosto de filme de terror, então não é o tipo de livro que eu leio. Mas como era uma leitura conjunta, junto com o Clube do Livro, eu falei, vou ler, né? Porque vai todo mundo ler e eu gosto de acompanhar e às vezes o interessante do Clube do Livro, como eu disse, é você ler coisas que você talvez nunca leria. E você tem grandes surpresas nessas leituras, enfim. Aí eu falei, vou ler também esse livro, por mais que eu não goste do tema, vou ler, vamos ver. E aí eu comecei a ler só de dia o livro. E o segundo ponto do livro é o seguinte, que ele é considerado o rei e a rainha dos livros de terror pelo Stephen King. Aí eu já pensei, já é uma coisa de parar para se pensar, porque os livros dele são muito bons, então se o cara falou isso desse livro, o negócio deve ser bom. Então as expectativas foram lá no alto. Só que as expectativas não foram atendidas. Primeiro que o livro, ele não é um livro de terror. Você não tem terror no livro. E aí você para pra pensar, tá, beleza, você não gosta de terror, é bom, tá, perfeito que não teve terror. Mas eu fico imaginando pra uma pessoa que gosta do tema, tipo, eu acho que é um pouco frustrante. Enfim, esse ponto foi um ponto negativo do livro, mas um ponto positivo pra mim. E eu achei que os personagens também foram muito rasos, sabe? A história não foi uma história assim que te envolvia, parece que foi tudo meio jogado, sabe? Tudo meio superficial. Eu sinceramente não gostei do livro, vou ser bem sincera, achei a história até um pouco chata, enfim. O negócio do livro é muito pessoal, né? Essa é a minha experiência, mas eu vi no clube, por exemplo, que teve muita gente que gostou do livro, mas, sinceramente, eu não recomendo o livro. Eu acho que foi bem uma perca de tempo. Eu podia ter lido qualquer outro livro e, enfim. Já não gostava do tema de terror. Aí eu já peguei esse livro aí e já abaixou ainda mais minhas expectativas a respeito do tema. E esse livro, ele tem uma adaptação bem antiga, mas tem uma adaptação atual que tá na Netflix. Eu vou deixar a capa dela aqui também, porque eu não lembro direitinho o nome, mas E eu até assisti essa adaptação. Olha, eu não assisto, mas eu lembro que na época que lançou, a Jaque, minha amiga, gosta desse tipo de filme, ela falou, vamos assistir? Eu falei, não vamos. Aí acabou que a gente estava passando muito tempo na época juntas, e aí eu comecei a assistir com ela, mas não gostei. E a adaptação da Netflix, ela é só uma coisinha ou outra baseada no livro, não tem nada a ver a história, é totalmente diferente. Não tenho também melhor citação desse livro e a nota dele foi 1, para vocês verem o quanto que eu não gostei do livro, né? Não gostei e não recomendo. O próximo livro e o último livro lido em outubro foi O Caminho para a Presença de Deus. Esse é um livro do John e da Lisa Beveri. Esse livro, os autores, eles mostram como usufruir novos níveis de intimidade com Deus. Ele tem várias sessões e cada sessão ele vai ter 5 devocionais que vão nos ajudar na caminhada com essa intimidade com Deus, né? E o que eu achei desse livro, eu sou meio suspeita em falar dos autores porque eu amo os livros deles. Eu acredito que consigo muito ouvir Deus falar através do trabalho dessa família e eu acho que eles escrevem de uma forma simples, bonita, sabe? E é bem tocante, então eu vejo muito Deus trabalhar através do trabalho deles e amo demais. A respeito desse livro, ele é um livro que ele tem 40 dias de devocionais e eu também sou um pouco suspeita a falar dos devocionais,
porque eu amo fazer devocional. Eu acho que é uma forma bem simples, vamos se dizer, e bem eficaz de a gente estar na presença de Deus, a gente manter um tempo de intimidade, de qualidade com Deus no nosso dia a dia, que é o que é mais importante, a gente ter esse tempo de qualidade com Deus no nosso ordinário. E os devocionais são uma forma excelente, e esse livro ele traz 40 dias de devocionais, e eu acho muito legal para quem não sabe como fazer o devocional ou não sabe por onde começar. É um livro que ajuda muito porque ele te direciona, claro, ele traz a palavra de Deus, e é importante a gente confirmar quando lê livros falando de Deus, porque para não ser enganado. Então ele traz a palavra de Deus, ele traz da onde foi tirada aquela palavra, e aí você consegue confirmá-la, não só ler o que ele traz de informação para a gente, de trás de ensinamento, mas você consegue também comprovar na Bíblia o que ele está falando. E eu acho muito legal dos livros dele, porque sempre tem os devocionais, e eu amo, porque a gente consegue aprender muito através dos livros, e a gente consegue principalmente, o melhor de tudo, estar em contato com Deus e estar na intimidade com Ele. E esse livro é uma forma de você chegar na intimidade com Deus, e eu super recomendo. Foi um livro que eu dei 5 estrelas. Acho legal para quem não sabe o que é devocional ou não sabe por onde começar. Um ótimo livro. Eu tenho uma lista de livros dele para indicar, caso queiram. E muito bom mesmo. O melhor quote desse livro foi: quando agradamos aos homens para não nos sentirmos reprovados, nos esquecemos do Senhor. A citação, ela é bem impactante se for parar para pensar, porque a gente passa a vida inteira, eu falo por experiência própria, tentando ser alguém que a gente não é. Às vezes a gente tá tão certo que a gente não percebe que a gente tá sendo algo que tá nos ferindo. E não só nos ferindo, mas tá ferindo Deus, porque Ele olha pra gente e fala: mas não foi para isso que eu fiz você. Não foi essa pessoa que você tá sendo que eu te criei para ser. E eu olho para essa citação e enxergo muito do que eu era, principalmente. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tentando agradar ou se encaixar no mundo, e não percebe que a verdadeira alegria é agradar somente a Deus, porque quando a gente agrada a Deus, a gente está sendo quem a gente nasceu para ser, quem Ele nos criou para ser. E eu me pego às vezes pensando em muitas vezes quando eu ficava bebendo ou eu ficava agindo de certas formas no passado. Claro, eu tenho muito a melhorar, não tô longe de ser uma pessoa perfeita, talvez nunca seja, mas eu acho que enxergar essas coisas é muito importante, porque eu era uma pessoa que eu fugia totalmente do que eu nasci para ser. Eu bebia, sendo que eu não gostava de beber. Eu ficava bêbada, sendo que eu não gostava daquilo, aquilo me fazia mal, e eu ficava bêbada porque eu vivia num mundo entre amizades que bebiam, e a pessoa que não bebia era a anormal. E hoje eu entendo que eu não preciso ser alguém que eu não sou. Eu não preciso ser alguém que as pessoas esperam que eu seja. Eu preciso ser eu, a pessoa que eu nasci para ser e a pessoa que Deus sonhou com que eu seja. Então, hoje eu vivo a vida de forma muito mais leve, porque eu vejo como é fácil, como é simples eu ser eu quem eu nasci para ser, e não ser alguém que as pessoas lá fora esperam que eu seja. E é claro que a gente vive num mundo de muito julgamento, muita comparação, e isso é uma coisa que é muito difícil se falar, porque ainda assim, hoje ainda eu me comparo, eu vivo na comparação, só que é uma coisa que eu tô o tempo inteiro vigiando para não cair no pecado, porque é muito fácil, sabe, a gente se perder nas coisas, e eu tento sempre focar meus olhos no que é eterno, no que é agradável a Deus, porque eu sei que esse é o caminho que vai me trazer paz, é o caminho que me traz paz. Então, uma coisa é certa, quando a gente
tem a nossa verdadeira identidade, a gente sabe quem a gente é, quem a gente nasceu para ser, as coisas são muito mais simples, a gente sofre muito menos pelo que os outros pensam da gente e a gente se importa muito mais do que Deus fala sobre a gente. Então, esse ponto é o ponto de virada de chave, você se importar somente com aquilo que Deus pensa sobre você. Então, por isso que eu marquei esse coach, porque eu achei muito interessante, às vezes, a gente parar para pensar. É importante, às vezes, a gente parar para pensar quem eu estou tentando agradar hoje, o que eu tenho feito para agradar os outros, em vez de fazer algo que realmente é o que me traz alegria, o que me traz satisfação, que eu nasci para ser. Eu tô olhando para isso, eu tô olhando para o que eu agrado ao meu Deus, ou eu tô olhando só para o que as pessoas esperam que eu seja. Então, fica aí, né, esse questionamento. E é isso, gente. Foram os lidos de setembro e outubro. Foram só 4 livros. Como eu disse, eu tô bem ruim das leituras. Tomara a Deus que esse mês eu consiga ler muito mais, porque eu gosto muito de ler, mas eu não sei, eu não tô conseguindo me encaixar direito nos livros. Alguns livros estão tomando muito tempo. Talvez eu acho que eu deva ler um pouco mais de livros assim, freestyle, sem ler por causa de indicação, porque os últimos livros eu tenho lido só por causa de indicação. Então, talvez eu precise olhar para o livro e falar, eu tô com vontade de ler você, e ler, porque eu acho que é disso que eu tô precisando atualmente. Mas é isso, eu vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo e também alguns livros, eles estão no Kindle Unlimited, como eu disse, e às vezes estão grátis, que nem o da Karen Soares, ele tá free para quem tem o plano, mas se você não tem o plano, acho que é bem baratinho também. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo, para caso se você tiver interesse, já tá facinho. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários se você tem algum livro preferido desses, se você tem vontade de ler algum, ou se você tem alguma indicação para mim, quem sabe tem alguma coisa aí que eu não tenha lido e me interessa bastante. Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.